Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando Relações. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com você nesse episódio que será repleto de muito conteúdo, especialmente para você, mulher solteira, que está buscando um relacionamento, para você que deseja construir a sua família, que deseja compartilhar a vida com um homem bom. Esse será o tema do nosso episódio. Como atrair um homem bom para sua vida. Eu terei um convidado muito especial e já você vai entender como você pode fazer isso de uma maneira simples, de uma maneira estratégica e de uma maneira que com certeza vai ajudar você a ser mais feliz no amor. Então, fique comigo. Esse episódio é muito especial porque eu tenho aqui comigo um convidado que eu gosto muito, alguém que eu acompanho, que eu conheço pessoalmente há alguns anos, que tem uma jornada muito parecida com a minha, ajudando mulheres que querem construir um relacionamento feliz, mulheres que querem construir a sua própria família. Ele fala da cidade de Vitória, Espírito Santo. Então hoje o nosso convidado estará aqui virtualmente para compartilhar muito conteúdo com você do outro lado. Seja bem-vindo, Renato Reck, que é mentor de relacionamentos, e eu espero de verdade que você do outro lado aproveite esse conteúdo que está sendo preparado com muito carinho para você. Bom dia, Rô. Para mim é uma honra estar com você. Né? Para quem não sabe, a Rô foi uma referência para mim quando eu comecei a atender, né, lá com a Dani, e vi que a Rô fazia e falei, quero fazer isso aí que essa mulher faz, né? Quero ser igual. E hoje é uma honra para mim poder estar aqui com você hoje compartilhando esse podcast. Sou Renato Reck, sou mentor de relacionamento e eu ajudo você, mulher, a não ser enrolada pelos homens errados para que você possa atrair, manter e conquistar um relacionamento saudável com um homem maduro, com um homem masculino, como o Rô falou, para poder dividir a vida com você, para poder viajar o mundo com você. Isso, e com certeza tem muitas mulheres que desejam isso, né, Renato? Porque dá para ser feliz no amor, e uma coisa que nós precisamos parar de achar como um todo é que o amor é sorte, que o amor é azar, que o amor acontece só para as pessoas que têm algumas características, porque não. O amor, ele é resultado de uma construção, e quanto mais a pessoa, seja homem, seja mulher, é estratégico nas suas escolhas e consegue tomar decisões sábias, mais fácil é conseguir chegar nesse conto de fadas da vida real, porque conto de fadas sozinho não existe, gente. Relacionamento, como eu sempre falo, é repleto de falhas, é repleto de dois humanos que são imperfeitos, mas que escolhem fazer o melhor pela relação. Renato, me conta um pouco para o pessoal de casa te conhecer. Você já vive esse relacionamento. Você tem uma parceira de vida, eu acompanho vocês, compartilho um pouco da história e de tudo que vocês vão vivendo, porque, como eu vejo nas tuas redes sociais, tem o glamour também, mas não é na maior parte do tempo. É sobre uma relação que é construída de forma extraordinária nos detalhes. E como que é hoje viver esse relacionamento? Você acredita que as escolhas que você fez até aqui foram importantes para hoje você ter esse resultado? Sim, claro. Mais importante que isso tudo é a gente começar a estudar sobre relacionamento, né? Como você falou, relacionamento hoje em dia é estratégia. Não é sorte, não é o acaso, não é azar. Relacionamento é estratégia. E quando você estuda sobre relacionamento, você começa a entender como que o homem funciona, como que a mulher funciona, como que o se relacionar funciona, porque nós não somos as primeiras pessoas do mundo que estamos nos relacionando. Pessoas, né, já vieram antes da gente, já se relacionaram, já estudaram sobre isso. E quando a gente mescla a nossa vida, né, o nosso dia a dia, com o que já tem no mundo sobre relacionamento, sobre o papel do homem, o papel da mulher, isso fica muito mais simples, fica muito mais fácil de relacionar. Foi como você falou, são dois mundos diferentes, só que vale a pena. Para amar hoje tem que ter coragem e tem que ter entendimento, conhecimento e informação sobre você, sobre o outro, e dessa forma fica mais simples de se relacionar. E também precisa ter o tempo, precisa ter a dedicação. Eu estava falando com aquele esse final de semana que é fundamental que os dois tenham dedicação, os dois pensem, os dois tenham conversas
de alinhamentos constantes para a relação dar certo, porque são mundos diferentes, né? A Keila é uma pessoa muito mais sentimental, ela tem mais oralidade, né? Como está falando aqui com a Rosângela. Ela é um mundo diferente do meu, então eu entendo o mundo de uma forma racional, prática, objetiva, e ela é mais sentimental, ela é mais emotiva. Então, depois que um entende o outro, fica mais simples, mas mesmo assim precisa de dedicação, precisa estar ali todo dia regando, precisa ter conversa, precisa ter paciência, precisa ter, como você falou, a escolha, né? A escolha de ter uma pessoa ao seu lado e de fazer aquela pessoa feliz. Eu acordo todos os dias com a missão de fazer a Keila feliz, de fazer dela a mulher mais importante do mundo, né? De fazer ela ser a mulher mais feliz do mundo. Isso tudo requer tempo, dedicação, estudo, entendimento, conhecimento. E então, quando você entende isso, que você tem que estudar, que você tem que se dedicar, aí a relação fica mais fácil. Quais foram as escolhas mais importantes que você fez até aqui para construir esse relacionamento extraordinário com a Keila, para realmente vocês decidirem fazer um ao outro feliz, para vocês se dedicarem para essa relação? Uma das decisões mais importantes é a gente dizer não para as pessoas erradas, dizer não para as pessoas que não dão certo com você, dizer não para as opções que não te fazem feliz, que não te fazem mais importante. Então, eu tive que tomar várias decisões importantes na vida de dizer não para outras pessoas. Acho que essa é uma das decisões mais importantes. De aquilo que não tá sendo bom, que não está te fazendo bem, que não está te fazendo feliz, você tem que deixar de lado para ter uma pessoa melhor. Essa é uma decisão importante. A outra é ter uma inteligência emocional. Porque a gente sabe que quando a gente se entrega para outra pessoa e a gente fala, não, você com essa pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. Eu entendi, eu escolhi e eu quero estar com ela. Depois que você se entrega, você precisa começar a dominar o seu instinto de querer controlar aquela pessoa, né? Então você precisa ter a inteligência emocional para dominar a sua impostora, para dominar a sua mente e para deixar aquela pessoa sendo livre, ainda que você entenda que ela vai ser a pessoa mais importante do mundo para você, que vocês vão ficar juntos a vida inteira, ela tem que ser uma pessoa livre. E você tem que amar ela do jeito que ela é, e deixando ela brilhar, né, para o mundo. O amor é como uma flor que você vê aquela flor linda, cheirosa, brilhosa, incrivelmente linda, e você contempla a beleza da flor. E você quer que a flor também brilhe para o mundo, porque ela naturalmente ela é linda, é brilhosa, é cheirosa. Então você não quer prender ela para você, você quer que ela seja aquilo que ela sempre foi para o mundo. Se você arrancar ela do pé, ela vai murchar, vai perder a cor, vai perder o brilho. Então muitas vezes as pessoas se perdem nisso, de se entregar, de ter um relacionamento e depois começar a controlar. Então, ter inteligência emocional, de saber quem eu sou, de saber os meus valores, de ser um homem confiante e seguro, de saber que a Keila também é uma mulher muito bonita, muito sensual, muito elegante, e que vai muitas vezes ser essa pessoa também com outras pessoas, com outros homens, mas é o jeito que ela tem de ser, de brilhar. Eu não posso ir lá e querer que ela mude depois que eu me apaixonei por ela. Então, isso é uma decisão, essas duas decisões foram muito importantes para mim. Uau. E é impressionante como relacionamento não tem nada de acontecer. Uma das coisas que eu ouço com muita frequência, eu recebo até mensagens e penso que você também passa por isso, Renato, são pessoas que estão indignadas porque elas cresceram com a ideia que o amor acontece. Cresceram com a ideia da sessão da tarde, dos príncipes encantados ou das princesas da Disney e diante de uma realidade que o relacionamento precisa desse esforço, precisa dessa dedicação e que envolve estratégia, as pessoas muitas vezes não aceitam, porque elas ainda acreditam naquela história do encontro de almas, da metade da laranja. E você sabe o que você passou até aqui para você conquistar, não só conquistar, mas manter esse relacionamento, para você atrair a Keila para sua vida. Da mesma forma, quando eu penso no meu casamento, na minha relação com o Berto, eu tomei várias decisões para ter esse relacionamento antes de conhecê-lo e depois que eu conheci, porque não é só sobre você atrair uma pessoa, mas é sobre você manter a pessoa na tua vida, o que muitas vezes é até mais difícil, porque envolve mais dedicação e não tem mais o fator da paixão. As coisas vão mudando, o tempo vai passando, a rotina é parte de um relacionamento e ela não é ruim, como muitos dizem por aí, só que você precisa continuar dedicando tempo, atenção, você precisa continuar cultivando o relacionamento, porque caso contrário, ele não vai
conseguir manter aquilo que foi construído lá no início. Então, eu digo sempre que a relação, ela não é orgânica. Depois que você entra, que você casou, não acabou ali o processo. Você precisa continuar em movimento. Renato, nós nos comprometemos hoje a entregar um conteúdo para a mulher que está do outro lado, que está buscando um homem de valor. E nesse momento está acontecendo uma guerra entre sexos, entre gêneros. Uma guerra onde muitas vezes o homem é visto como inimigo. E não, o homem não é inimigo. Existem homens bons e existem homens maus. E é importante saber diferenciar. Eu entendo que vale muito a pena construir um relacionamento e que existem muitas pessoas boas e incríveis disponíveis, tanto homens quanto mulheres. Para quem está do outro lado, para a mulher que está sozinha, solteira e talvez completamente desacreditada de relacionamento, porque ela já tentou muita coisa, ela já baixou todos os aplicativos de relacionamento existentes, ela já leu inúmeros livros, ela já fez muitas coisas para ter esse relacionamento e ainda não aconteceu. E talvez essa mulher não saiba nem identificar o que de fato é um homem bom. Porque ela cresceu com a ideia que o homem bom é esse príncipe encantado bonzinho, emocional, esse homem que é um ursinho Pooh, esse homem que agrada ela, que faz tudo o que ela quer, e talvez ela esteja buscando homens assim, e quando ela os encontra, ela se sente completamente insegura, ela não consegue se entregar, ela não consegue confiar a ponto de realmente viver uma vida. Ou ainda, ela tenta se entregar, tenta construir alguma coisa e ouve algo como: ah, o problema não é você, sou eu. Ah, nesse momento meu trabalho ou a minha mãe ou as minhas viagens com os meus amigos são a prioridade da minha vida. Enfim, conta pra gente, Renato, o que é um homem bom? Quais são os valores de um homem bom e como se comporta um homem bom? Para que a mulher que está em casa hoje consiga entender claramente isso e daqui para frente avaliar o que realmente importa quando ela estiver conhecendo um homem. Boa. Eu sempre, na minha mentoria, eu mostro que são 12 características básicas. Como eu sou um cara muito racional, muito prático, muito objetivo, para poder mesclar com a emoção da mulher, com o sentimento da mulher, eu fiz um checklist com 12 características básicas que o homem precisa ter. Então, da primeira conversa até no máximo 2 ou 3 meses, que é o tempo máximo de um ficante virar namorado, essa mulher ela vai identificar se esse homem tem essas características, né? Então, por exemplo, primeiro ele precisa tratar ela bem. O que é tratar ela bem? Ser gentil, ser educado, se respeitar ela, não gritar, não xingar, não colocar ela para baixo, não criticar. Aí, Renata, mas isso é uma coisa básica. Sim, é uma coisa básica, mas que muitas vezes as mulheres se esquecem, né? Então, tratar ela bem é a primeira característica. A segunda é ele ser atencioso. O que é ser atencioso? Falar com ela todos os dias. Não tem como uma mulher querer ficar com um cara ou namorar com um homem que não fala com ela todos os dias. Isso é o básico. Eu vim lá de Maceió para morar aqui com aquele, assim, eu não conhecia nenhum aeroporto como que era. E eu vim aqui para morar com ela. Então eu saí de uma cidade para morar com ela, para vir aqui morar com ela. E muitas vezes a mulher acha que o cara falar com ela todos os dias é muito, não. Falar com você todos os dias é o básico. Então, ser atencioso, tratar ela bem. A terceira característica ele precisa tratar bem o garçom, o porteiro, precisa tratar bem a mãe, ele precisa se respeitar, ele precisa ter uma energia boa. Falar bom dia, falar boa tarde, falar boa noite. Não adianta você encontrar um cara que tem muitas características positivas, mas que você não tem paz ao lado dele. Né? Um homem que é chato, que fica reclamando das pessoas. Então, muitas vezes, na hora da conquista, o homem veste uma máscara para conquistar a mulher e depois, quando ele conquista, ele começa a mudar. Ele começa a ser um homem ruim, um homem maldoso, um homem com energia negativa. Então, ela precisa identificar isso. Ele trata a mãe bem? Trata. Então, já é um bom sinal. Ele vai tratar você bem. Ele dá bom dia, ele dá boa tarde, ele fala por favor, fala obrigado. Então, sim, beleza. Ele tem essas características. A quarta característica ele não pode morar com a mãe e nem com o pai. Ele não pode morar com os pais, nem depender emocionalmente do pai, nem depender emocionalmente da mãe. Por quê? Porque se você conhece um cara que ele mora com os pais, esse homem não está pronto ainda. Ele não virou homem. E se você conhece um homem que precisa cuidar do pai, cuidar da mãe, você não vai ser a prioridade da vida dele. Tá? Então, da primeira conversa até no máximo 3 meses, você vai observando se ele tem essas características. Se ele tem, ou se não deu tempo, você continua ficando com ele. Se você descobriu que ele não tem uma dessas 12, aí você já se afasta. Por quê?
tendo essa confiança, tendo essa segurança de saber quando você continua e quando você termina, quando você para, você vai começando a ganhar justamente esse preparo para não desistir, porque muitas mulheres acabam desistindo porque não sabem jogar o jogo. Então já falei 4 características. A quinta é que ele precisa ganhar pelo menos parecido com você. Se o homem ganha muito menos que você, ou se ele ganha menos, ele não consegue te acompanhar, não consegue pagar a conta, ele não consegue prover, é muito difícil de você admirar esse homem a longo prazo. Porque o homem é aquilo que ele conquista, o homem é aquilo que ele consegue construir. Então, se o cara é um cara acomodado, se ele ganha menos que você, se você tem que dividir a conta com ele, você vai perder a admiração por ele ao longo do tempo. Então, a admiração é o combustível do amor. E a sexta característica é que ele precisa ser bem resolvido com a ex. Não adianta você conhecer um cara que não sabe se vai, não sabe se vence, que a ex fala com ele, que ele ainda tem uma relação com a ex, ainda tem um sentimento pela ex, ele fala muito sobre a ex ou ainda fala com a ex. E aí a chance de ele voltar com a ex é muito grande. Tá acompanhando aí, Rô? Nossa, aí já tô cheia de perguntas aqui, Renato. Tá, beleza. Então já foram 6. Vamos lá, outras 6. A sétima característica é, ele precisa te atrair fisicamente. Não adianta o cara ter muitas características positivas e você não se atrair fisicamente por ele. Vocês vão virar bons amigos. Então ele precisa te atrair fisicamente, precisa se vestir bem, precisa ser cheiroso. São coisas básicas também. Tudo que eu tô falando são características básicas, mas que quando você junta essas duas características, aí a mágica acontece. Que aí ele tem as características básicas para fazer você feliz. Não adianta você querer namorar com um cara que não tem uma dessas duas, que depois, daqui a 1 ano, 2 anos ou 5 anos, você vai sofrer, você vai terminar, vai querer terminar. Por quê? Porque ele não tem uma característica básica. Então a sétima é essa. A oitava característica é, ele precisa demonstrar que quer um relacionamento. Não adianta você também querer ficar com um cara namorar que ele fala assim, eu não tô pronto para relacionamento, eu não quero, eu acabei de um relacionamento agora. Beleza, se o cara falou que não quer, deixa ele de lado. E quais são os sinais que o homem dá quando ele demonstra que é um relacionamento? Ele vai falar com você todos os dias, ele vai fazer questão de te ver no final de semana, ele vai te apresentar para os amigos, vai te apresentar para a família, ele vai postar foto com você. Então esses são sinais de que o homem quer um compromisso, que ele quer um relacionamento. Então você precisa também identificar isso, tá? Nona característica é, ele precisa respeitar a sua liberdade e não ser ciumento. Como eu falei há pouco tempo, a Keila, minha esposa, ela é muito, muito bonita, ela é muito sensual, ela é muito rígida, né? A rígida ela tem um sex appeal diferente. Então eu preciso entender que aquilo ali faz parte dela, que ela vai ser naturalmente simpática com algumas pessoas, e que eu preciso deixar que ela brilhe também. Eu não posso querer controlar ela, eu não posso ser ciumento com ela. Então, você jamais vai ser feliz ao lado de um homem ciumento. Se o cara começou a falar assim, eu não quero que você vista essa roupa, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você saia com seus amigos, eu não quero que você vá pra academia, esse é um homem ciumento. E o homem ciumento ele não vai mudar, ele vai fazer você sofrer. Então, nos primeiros sinais de ciúme, você já tem que se afastar. Sim? Beleza. A 10ª característica é, ele precisa ser um homem confiável e falar a verdade. O que é homem confiável e falar a verdade? Quando você começa a conhecer o cara, as peças precisam se encaixar. O que é isso na prática? Ele fala uma coisa, a coisa acontece. Ele fala outra coisa, a coisa acontece de novo. Então as coisas precisam se encaixar. Ele precisa falar a verdade. Ele precisa ter hábitos saudáveis de acordar cedo, de dormir cedo, de te ligar, de mandar mensagem. Ele precisa ter hábitos que mostrem que ele está construindo algo. O homem maduro, o homem masculino, ele sabe que se ele não tiver constância, se ele não tiver dedicação, se ele não fizer uma coisa por muito tempo, por pelo menos 10.000 horas, ele não vai ser bem sucedido em nada. Então, e como o cara consegue isso? Com hábitos saudáveis. Agora, se o cara bebe 2 ou 3 dias por semana, durante a semana o cara sai, chega de madrugada, e aí a semana dele fica toda complicada. Esse cara não tem hábitos saudáveis. Tá? Então, se você quer construir uma família com esse homem, como é que você vai ver um cara que ele vai ser o pai dos seus filhos se ele bebe 2 ou 3 vezes por semana? Você não vai confiar a sua família nesse homem. Então tem que observar esses hábitos, certo? Então a 10ª característica é ele precisa ser confiável e falar a verdade. A 11ª característica é, ele precisa gostar de sexo pelo menos parecido com você, né? O sexo entre o casal saudável é pelo menos 3 vezes por semana. Então não adianta você querer namorar todo dia, ele namorar uma vez por mês, que não vai dar certo. Então vocês precisam gostar do sexo parecido. E aí, se um não quer transar menos de 3 vezes por semana, tem que entender o que está acontecendo, né? A Rô sempre falou que as mulheres têm a TPM, tem a menstruação, né? O ciclo menstrual, né?
Então tem toda essa questão, e aí dá para você poder ir ajustando isso aí. Tá? E a 12ª característica é, esse homem precisa acreditar em Deus, ele precisa praticar a espiritualidade dele, ele precisa se aproximar de Deus, porque se esse homem não se aproxima de Deus, se ele não acredita em Deus, ele é muito difícil dele praticar o propósito, dele ter um propósito, dele ter um propósito na vida. E aí vai ser muito fácil de ele cair nas tentações dos prazeres carnais, que é a bebida, que é a balada, que é a droga, que é a prostituição, a pornografia, o cheat do videogame. Quando o homem acredita em Deus, quando ele caminha com Deus, ele sabe que ele tem um propósito. O propósito dele é deixar um legado na Terra, é deixar uma família, é deixar um mundo melhor do que quando ele veio. E só pode fazer isso se ele tiver uma família. E o homem precisa ter, e ela vai observando isso aí aos poucos. Nossa, Renato, que conteúdo mais rico. Eu tô com algumas dúvidas aqui, mas nós vamos para um breve intervalo e já eu voltarei para questionar você sobre alguns pontos dessas 12 características. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Femini agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Femini agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial, sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem, com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. We're pulling into the party and we're shaking off the dust. It's been a damn long week and all we wanna be is way too drunk. Wanna feel a warm body, wanna dance until we're numb. We're drowning out the world tonight with plastic bottle rum. All pretending we know what we're doing, but... Voltamos e você do outro lado agora com certeza está com um triplex na cabeça, né? Pensando sobre essas características, avaliando homens que você já conheceu, que você já namorou, ou até que você está ficando nesse momento. E eu tenho algumas perguntas pro Renato sobre essas 12 características. Algumas coisas chamaram minha atenção, Renato. É claro que aqui nós não temos como aprofundar todas as coisas, até porque uma hora passa voando quando o conteúdo é um conteúdo rico como esse. Mas existem alguns pontos que eu entendo que quem está em casa provavelmente vai ficar com dúvida. A primeira questão é a questão dos pais. Eu entendo que esse é um assunto bastante delicado e que precisa ser aprofundado para que as pessoas compreendam como funciona realmente.
Muita gente que me segue já me ouviu falando sobre os pais desnecessários e sobre como construir uma relação com os pais sem dependência. Mas, quando nós falamos da construção de um relacionamento com esse homem de valor, e o Renato falou que uma das características desse homem é que ele não mora com os pais e ele não depende emocionalmente desses pais. Renato, como que é isso na prática? Por que que isso é um problema? E de que maneira que os filhos precisam construir uma relação saudável com os pais, quando esses precisam de ajuda? Certo. A gente precisa separar o que é ajuda e o que é apoio. Qual que é a diferença? Ajuda é quando uma pessoa não está fazendo nada e ela pede a sua ajuda, ou seja, ela não fala o que ela está fazendo, ela fala pelo que ela está passando. Por exemplo, tem um cliente minha que a mãe precisa que ela pague um boleto ou pague várias contas dela diariamente. Isso não é um apoio, isso é uma ajuda. Por quê? Eu falo, não, então vai lá e ensina sua mãe a pagar o boleto. Ah, não, ela não quer aprender, ela quer que eu faça. Ela não quer, essa mãe não está pedindo um apoio, não está falando, minha filha, eu tentei fazer aqui, mas não consegui, você pode me ajudar? Ah, entendi, é assim. Não, ela quer ajuda. Ela fala o que ela está passando, quer que a filha esteja disponível para ela. Isso aí cria dependência emocional. Quando é um apoio, não. Filha, eu paguei já 5 contas, mas eu não consegui pagar essa aqui, você pode me ajudar? Aí, o apoio demora mais, o apoio é mais raro, o apoio é uma exceção. Entendeu? Então, há muitas mães que são manipuladoras, que se fazem de vítima ou que são narcisistas, querem controlar os filhos. E muitas vezes, quando elas não conseguem controlar os filhos pelas formas viáveis, elas começam a ir pelos problemas. Aí começa a ter um monte de problema e começa a ligar para os filhos, tenho esse problema aqui, tenho esse problema aqui, ou então fica doente. Eu tenho um cliente que estava na hora da sessão e falou, Renato, não vou poder ir na sessão porque a minha mãe está no hospital. Falei, o que foi que houve? Falou, não sei, ela só me ligou, eu tô indo para lá. E quando ela chegou lá no hospital, falou, mãe, o que você tem? Aí sabe o que a mãe dela falou? Ah, não, filha, eu tava com saudade, queria que você ficasse comigo. Então essa mãe, ela falou que estava com saudade, ela colocou para fora, mas muitas mães não falam isso, muitas mães querem só que os filhos fiquem perto para que elas se sintam bem. Por quê? Porque muitas vezes o pai morreu, o pai abandonou. Então uma mulher, quando não tem uma mãe, quando não tem um pai, ela vai buscar nos filhos essa aprovação, esse reconhecimento. Então por isso que a mãe, quando se separa, quando fica viúva, ela precisa encontrar outro homem, precisa voltar a viver. Os filhos não podem ser esse motivo de reconhecimento, de aprovação dos pais. Faz sentido? Sentido sim. Renato, então o maior problema não é dar o apoio, é quando vir ajuda, isso é recorrente, não tem solução. E falando desse homem adulto que mora com os pais, muito provavelmente tem mulheres que estão nos assistindo do outro lado que já ouviram algo como, eu me separei e tive que voltar para casa dos meus pais. Ou, eu estou comprando apartamento, mas eu estou morando na casa dos meus pais. Só que isso não é uma coisa de 1, 2 meses, já são anos dessa forma. Esse que é o problema. Ou não, em qualquer situação é um problema. Ele tem que ter um prazo de 2 ou 3 meses para sair da casa dos pais. Não pode ser mais de 2 meses. Mas na maioria das vezes não é isso. Quando o cara fala, nas primeiras conversas, a mulher vai perguntar, com quem você mora? Aí ele vai dizer, moro com meu pai, com a minha mãe. Aí ela vai perguntar, por quê? Aí sempre ele vai dizer, não, porque meu pai foi embora, ou minha mãe ficou doente. Ou ele vai dizer que alguma situação onde ele se sente importante, onde os pais, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, fizeram a filha se sentir importante e aí ela se sente culpada ao sair de casa. Ela se sente culpada em olhar para a vida. Ela se sente culpada em casar e namorar. Porque quando ela começar a namorar ou casar e encontrar um homem maduro, a mãe não vai gostar, o pai não vai gostar. E aí nessa hora que ela não tem a permissão de ir para a vida, assim como o homem que mora com o pai e com a mãe, ele já tem certa idade, ele não tem a permissão para ir para a vida. Ou ele não tem a permissão, ou ele não quer assumir a responsabilidade de homem. Porque eu me separei há pouco tempo, há 2 anos atrás, e eu fiquei 1 mês lá na casa da minha mãe, mas foi só 1 mês. Foi só para eu me entender ali tudo e depois eu saí, já vim para Vila Velha. Então, o homem, quando ele sabe o que ele quer, quando ele é maduro, ele sabe que quando ele fica com os pais, ele fica infantilizado.
Nós não conseguimos ganhar dinheiro, ou viver a vida, ou ter sonhos se a gente fica com nossos pais, porque a gente fica infantilizado. É a mesma coisa de você querer morar com os pais, é a mesma coisa de você querer transar com o seu namorado, sendo que a sua mãe está no quarto do lado. Você não vai transar, o sexo não vai ser bom porque a sua mãe está do lado. É a mesma coisa que acontece quando você mora com seus pais. Você fica limitado, você fica broxado para a vida. Isso é muito forte e nós poderíamos fazer um programa só sobre isso. Esse, com certeza, é um ponto de dúvida para quem tem casa, e a questão dos pais desnecessários é uma coisa que sempre precisa ser avaliada, porque sim, existem vários contextos e cenários, mas não tem como viver uma vida enquanto você não está olhando para ela. E a partir do momento que você está agradando, né, quem vive para agradar não se agrada da vida que vive. E isso significa que se você está lá olhando para os seus pais, você não vai conseguir olhar para a família que você quer construir. É necessário que você tenha disponibilidade para isso. Não é abandonar ninguém, mas é compreender que você não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo da mesma forma. Renato, você comentou que dessa questão da mulher que às vezes não tem permissão para atrair esse homem bom. Nós já entendemos como o homem bom se comporta, nós já entendemos o funcionamento dele, as características que ele carrega, e eu quero entender agora quem é essa mulher que tem permissão para atrair esse homem bom, como que ela se comporta e como é que ela olha para a vida. A primeira característica é justamente ter essa independência emocional, ela ser uma mulher que já fez um detox emocional, ou seja, ela já tirou a interferência das pessoas da família dela na forma que ela percebe o mundo, na forma que ela decide, na forma que ela age. Se ela ainda deixa os pais interferirem na forma que ela percebe, que decide, que age, ela não tem essa permissão. Então a mulher foda, ela é a mulher de alto valor, mulher confiante, ela é uma mulher que já entendeu isso, já entendeu que deixar os pais de lado, que a Bíblia fala que a gente tem que deixar a família para poder formar uma nova família, né? Temos que deixar pai e mãe para formar uma nova família. Então, tornar os pais necessários em vida não é abandonar o pai e a mãe, é simplesmente dizer, vou seguir minhas vidas, vou seguir meus sonhos, vocês têm o sonho de vocês já viveram a vida de vocês, agora eu vou viver a minha, tá? Então, esse é o primeiro passo dela fazer esse detox emocional. De ser uma mulher leve, ser uma mulher com autoestima também, ela saber do seu real valor, ela dominar a mente dela, dominar a impostora, para que ela seja uma mulher leve, seja uma mulher tranquila. Hoje em dia, as mulheres não conseguem se relacionar porque muitas delas têm esse peso dos traumas da infância que o pai colocou, que a mãe colocou de forma inconsciente, uma vez que a mulher se sentiu desprotegida, abandonada, rejeitada, traída, que o pai foi embora, que a mãe foi embora, e se ela não trata, se não cura isso, se ela não devolve para os pais esse peso, ela continua sentindo que ela não é merecedora, que ela não pode ter um relacionamento, que ela precisa fazer mais pelos outros. Então, fazer o detox emocional e curar a relação com os pais é o primeiro passo para que ela possa ser essa mulher mais leve, mais tranquila. E depois, muito importante, é ser uma mulher feminina. É ser uma mulher que tem uma energia feminina, que consegue falar com a boca que eu preciso de um homem, né? Eu quero um homem. A minha vida vai ficar melhor quando eu tiver um homem. Ela honrar o masculino, ela entender que os prédios foram construídos pelos homens, as estradas foram construídas pelos homens, as pontes foram construídas pelos homens, que se não fossem os homens, a vida dela seria muito, muito ruim, muito pior. Então, a mulher começar a honrar o masculino e ser essa mulher que é independente e feminina. Eu tenho isso naquela e eu sei quanto que isso é raro hoje em dia. Isso é um grande segredo para você, se você quiser encontrar um homem saudável. É você ser independente e feminino ao mesmo tempo. Ganhar o seu dinheiro, ter o seu trabalho, mas também saber ser vulnerável, também saber ser cuidada, ser protegida, e valorizar e gostar de quando você tem um homem ao seu lado. De pagar a conta, de abrir a porta, de pagar o seu aluguel, de pagar as suas contas, de fazer a sua vida ser mais leve, mais tranquila, de fazer a sua vida ser mais gostosa de se viver. Porque a vida da mulher solteira, independente, é uma vida muito cansativa, ela tem que fazer tudo sozinha, né? Quando tem 25, quando tem 30 anos ainda vai, mas quando chega com 35, 40, 45, começa a pesar.
Então, ser feminina, ser vulnerável, se deixar ser protegida, se deixar ser cuidada, saber a importância que tem um homem, gostar de ter um homem é muito importante. Ao invés de você dizer assim, não preciso de homem para nada, homem é tudo ruim, homem não presta, homem só trai. Então, mudar a forma que você enxerga os homens é fundamental. Nossa, Renato, como tem coisas que precisam ser faladas e olhadas quando a gente fala de relacionamento, não é tão simples. E muitas vezes, alguma cliente chega para mim e fala assim, Rosângela, eu me pergunto como que aquele homem se conectou com aquela mulher. Por exemplo, ela faz uma comparação com uma amiga. Então, ela começa a olhar para aquilo que a amiga conquistou e ela se pergunta, né? Como que aquilo aconteceu? E eu sempre digo, observe as pessoas. Observe o que cada pessoa tem para entregar naquele vínculo, naquele relacionamento. Quando você olha para uma amiga que tem um homem muito bem resolvido ao seu lado, um homem de valor, olha para essa amiga e entenda como essa amiga se comportou, quem essa amiga está sendo nessa troca. Renato, ela tem permissão porque ela já abriu mão de agradar, porque ela está bem resolvida com a sua família de origem. Ela é feminina, ela é independente, e aí você falou sobre a importância de viver esses dois lugares, e claro que isso também é uma construção. Eu, como mulher, eu posso dizer que, à medida que o tempo foi passando, a vida da mulher foi ficando mais difícil em vários aspectos, porque hoje nós temos que equilibrar diversos pratos e nós temos que dar conta de muitas coisas que, na verdade, nós não damos conta. É uma ilusão achar que é possível dar conta de tudo. E justamente por isso que a vida fica melhor quando se tem ao lado um parceiro bom. Eu sou casada com um homem muito bom, um homem que facilita absurdamente a minha vida, que me apoia incondicionalmente. E eu sei que a minha vida é muito melhor estando com ele e muito mais fácil. Eu consigo desfrutar da vida de uma maneira que eu não poderia se eu estivesse sozinha, se eu tivesse que carregar todos os pesos do mundo. Mas também se abrir para isso e aprender a viver um amor bom não é uma tarefa simples, porque muitas de nós fomos machucadas de tal maneira que hoje é muito difícil ver o amor como algo que não seja perigoso. E existe uma repetição de padrão em relacionamento que ela é frequente. É sair de um relacionamento ruim e entrar em outro relacionamento ruim. E justamente o que Renato falou anteriormente. A importância de ter conhecimento, autoconhecimento, de estudar sobre relacionamentos. Em qualquer outra área da vida, quando a pessoa quer evoluir, quando ela quer se aprimorar, quando ela quer crescer, ela faz o quê? Ela vai buscar conhecimento, ela vai estudar sobre aquele assunto, ela vai buscar uma formação, uma graduação. Agora, o amor tem que acontecer. Não, o amor não acontece, o amor não é orgânico, o amor é uma decisão, é o resultado de uma construção. E para você que está do outro lado, esteja ciente que você tem parte nessa construção. Se você quer um homem de valor ao seu lado, você precisa ser uma mulher de valor. Você precisa compreender o que um homem de valor está buscando. Você precisa se preparar para viver um relacionamento de valor. E, Renato, tem mais alguma característica, algum ponto que é importante quando nós falamos nessa mulher que atrai homens de valor? Ela tem que saber se vender também, né? Não adianta você ser uma mulher de alto valor, feminina, que já se tornou os pais necessários, se você ficar indo da casa para o trabalho para casa e você não conhece ninguém. Então você precisa aprender a se vender. Todos nós somos seres sociáveis, nós vemos o mundo para se socializar. Então, eu mostro na minha mentoria que uma estratégia muito simples e muito eficaz para você poder atrair homens maduros e masculinos pelo Instagram é você começar a documentar uma rotina de autocuidado, né? Eu mostro para minhas clientes que tem várias rotinas, várias ações, por exemplo, começar a meditar, ler a Bíblia, praticar exercício, vários hábitos, várias rotinas de autocuidado, porque você se cuidando, você se aproxima de Deus, né? Primeiro vem Deus, depois você, depois os outros, e a forma que você tem de retribuir o amor de Deus por você é você se cuidando. Então eu passo para minhas mentoradas uma lista de várias rotinas que ela vai fazendo se cuidando. E aí, com essa rotina de autocuidado, quando ela documenta, quando ela mostra no Instagram que ela está indo para academia, que ela está caminhando, que ela está saindo com as amigas, que ela está lendo um livro novo, ou que está lendo a Bíblia, ela vai começando, que ela está tomando o vinho dela, que ela está indo na missa no final de semana. Quando ela começa a documentar isso no Instagram, naturalmente, alguns homens que ela conhecia, mas que fazia tempo que não falava com ela, nossa, olha só,
a Maria aqui mostrando isso, pô, eu tô me identificando com ela, eu também gosto de ir pra missa, eu também gosto de tomar um vinho, eu também gosto de ler esse livro. Deixa eu saber aqui dela, que livro é esse que ela tá lendo, deixa eu perguntar. Aí o cara começa a perguntar, e daí começa uma nova conversa a partir do que ela postou sobre ela. Então, se posicionar na rede social é muito importante. Você é a mulher que gosta de quê? Que gosta de ir pra praia? Que gosta de tomar vinho? Que gosta de ir pra missa? Então, tem que documentar isso, tem que mostrar para as pessoas que você é desse jeito, porque homens vão começar a se identificar com você, e aí na rede social os homens vão começar a falar com você. Essa é uma estratégia que você pode usar para saber se vender. A outra é quando der match no aplicativo, no Tinder, no Happn ou no Winner Circle, é você fazer uma pergunta quando der o match, em vez de ficar esperando o cara fazer a pergunta. Eu passo para minhas mentoradas várias perguntas para você poder começar essa conversa, já para você começar uma nova conversa, praticar, conversar, e dessas conversas, um relacionamento sempre começa com a primeira conversa. Então você tem que aumentar as chances de ter primeiras conversas. Como você faz isso? Hoje em dia, com os aplicativos está muito mais simples, muito mais fácil. Então não pode ter preconceito de usar aplicativo, tem que usar. As mulheres que usam o aplicativo têm muito mais chances de encontrar um maduro masculino. E, antes que eu me esqueça, para os homens também é muito difícil ter uma relação. Eu me lembro quando eu era solteiro, há sei lá, uns 10 anos atrás, eu também tinha muita dificuldade de encontrar uma namorada, porque tinha muitas mulheres que eu queria namorar, mas que não queriam namorar comigo. E que eu queria namorar com elas, mas que eu não queria namorar. Então, para os homens também é difícil. Então, para as pessoas que querem se relacionar estão indo, vão para o aplicativo, vão para o Instagram, é a forma que as pessoas têm de conversar. Além do dia a dia, do final de semana, do boteco, do bar, do aniversário da prima. Então, você precisa saber se vender, você precisa estar em movimento, precisa ser visto, isso é muito importante. Nossa, Renato, com certeza tem gente com um papelzinho anotando todas as dicas. Eu não perderia por nada, porque se eu estivesse na pista para negócio nesse momento, com certeza eu seria a pessoa que eu iria testar e aplicar tudo isso. E nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos com mais conteúdo para você do outro lado. Viva Farma! Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço Kids e um novo espaço para eventos. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend.
o tempo tá passando voando. Isso significa que o conteúdo está muito bom e eu espero que vocês estejam realmente aproveitando, ouvindo atentamente. E com certeza vocês não vão concordar com tudo. E não é sobre isso. É sobre você pegar aquilo que faz sentido para você e testar. A questão é, se até agora você fez coisas e essas coisas não deram certo, não adianta ficar insistindo naquilo que não funcionou. É sobre mudar a estratégia. É sobre parar e avaliar quem eu estou sendo. Quem eu preciso ser para me conectar com esse homem de valor. O Renato falava há pouco sobre o que eu considero uma vida interessante. E uma vida interessante, ela é parte essencial para que você consiga ser feliz. Fora de um relacionamento e também em um relacionamento. Porque, como nós já falamos hoje, não adianta só atrair esse homem de valor. É sobre manter. Eu conheço muitas mulheres que atraíram um homem de valor, mas não conseguiram manter um relacionamento com eles. Não conseguiram construir uma família. Quando você toma uma decisão na sua vida, você precisa se preparar para essa decisão. Você não vai fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. A decisão de viver um amor que funciona é uma decisão que começa você com você. E a primeira coisa a se fazer é uma reforma íntima. É sobre você olhar para a sua vida e avaliar como a sua vida está acontecendo nesse momento. Se você não quer um homem acomodado com você, você não quer um homem preguiçoso, você não quer um homem que bebe 3, 4 vezes por semana, que vive em farra com os amigos, um homem que não sabe se portar, um homem que não é masculino, que não é provedor, por que você acha que do outro lado, um homem de valor, que não é nada disso, um homem que tem características, princípios, valores, ele vai querer uma mulher que é acomodada, que é preguiçosa, que vive na farra, que vive de curtição, que não quer nada com nada, que não faz nada direito, que não está buscando viver a sua profissão da melhor forma possível, que não cuida de si mesma? Então, o espelhamento ele é muito importante. Quando você busca no outro, você tem que olhar para si para entender o que você está espelhando. Quem é você? Como você se comporta? A vida interessante não é uma vida glamurosa. O Renato deu vários exemplos aqui que são exemplos simples. E eu entendo que o dia passa voando, eu entendo que a vida é corrida, eu entendo que tem muita coisa para ser feita, mas a vida ela é feita de prioridades. Você precisa definir aquilo que é importante para você, porque caso contrário, você vai viver a sua vida com a desculpa de estou na correria e você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Então, viver uma vida interessante é uma decisão. E eu adorei essa ideia de documentar, de compartilhar nas redes essa decisão. Até porque o Instagram, ele é como se fosse uma vitrine. Então, a partir do momento que você faz um contato com uma pessoa, seja em um evento, seja num aplicativo, e depois essa pessoa vai procurar você na rede social, ela vai chegar lá e ela vai interpretar tudo que tem lá e vai fazer análise daquilo. Ela vai entender como você se comporta bem mais do que aquele texto que talvez você tenha escrito, cheio de informações lá no aplicativo de relacionamento. Não é sobre o que você fala, é sobre o que você vive. E Renato, para essa mulher que agora já entendeu que precisa fazer diferente. Por onde que ela pode começar? O que ela pode começar a fazer de fato? Então, a vida interessante, utilizar de forma estratégica os aplicativos de relacionamento e o que mais que ela pode fazer para atrair esse homem de alto valor? Ela pode, quando estiver nos lugares assim, começar a frequentar outros lugares também, fazer um curso de vinho, fazer uma aula de culinária, lugares onde tem homens e mulheres. Eu fiz uma aula de sommelier aqui em Vitória, que tinham 20 pessoas, e foi 2 dias, assim, segunda e terça, à noite, e tinham 20 pessoas de vários lugares diferentes, homens, mulheres, solteiras, casadas. Então, está em lugares onde os homens interessantes estão. Uma aula de culinária, um curso sobre vinho, ir para academia, nos lugares onde os homens estão frequentando, os homens maduros e masculinos estão quase sempre se exercitando. Então, na academia, no crossfit, no beach tênis, você fazer parte de algum grupo, fazer parte de alguma tribo, né? Isso vai ajudar uma ou mais, né? Fazer aula de dança também é importante para poder aumentar a sua energia feminina. Em evento de marketing digital, ou em evento do mercado imobiliário, do mercado financeiro, que tem muitos homens, né? Se aperfeiçoar, fazer em eventos de autoconhecimento, isso tudo ajuda muito. Quando estiver no shopping, na loja de departamento masculino, dá uma olhada, olha para o lado, olha para o outro,
anda com a postura, anda com o queixo ereto, com o queixo reto, olha para um lado, olha para o outro, larga o celular um pouquinho de lado. Quando estiver nos lugares, outra dica também muito importante é na sexta, no sábado, se não tiver amiga para sair, sai sozinha, bota um salto, bota um vestido bonito, um perfume cheiroso, põe um batom e vai num lugar onde tenham pessoas solteiras e interessantes na sua cidade e pede um drink, fica no balcão ou senta na mesa, pede um drink, fica ali observando, olha para o homem que tem interesse, passa a mão no cabelo, dá uma olhada, dá um sorriso, os homens vão começar a chegar em você, se conversa, fala com um, fala com o outro. Então, essa parte social, eu sei que a gente precisa treinar, a gente precisa malhar esse músculo da habilidade social. Eu sei que é mais fácil ficar em casa assistindo Netflix, que é mais fácil ficar em casa comendo pipoca, chocolate, mas você está solteira. Se você não quer envelhecer sozinha, você precisa aproveitar agora a sua juventude, a sua energia, para você poder conhecer pessoas. Ah, mas homem não presta. Ah, mas eu só sofro. Tá, isso tudo serviu para você poder aprender. Isso tudo serviu para você poder ser essa mulher que você é hoje. Mas como eu te falei, tem muitos homens bons no mundo, tem muitos homens bons procurando uma mulher como você. Você só precisa encontrar com esse cara, só precisa dar certo uma vez. E para isso você precisa ser mais vista. Então, sair no final de semana, aceitar os convites para ir no churrasco do primo ou no aniversário da prima e você começar a sair mais e só sair com a intenção. A intenção de quê? De conversar com pessoas, de conhecer pessoas novas. Não com a intenção de arrumar um namorado, mas com a intenção de conhecer e de conversar. Quanto mais você conhecer e conversar pessoa com homens novos, maior a chance de você ter um relacionamento. Nossa, é bem isso, Renato. E eu brinco muito com as minhas clientes que se elas ficarem demais em casa, a única possibilidade de relacionamento será com o entregador do delivery. Não terá outra possibilidade. E elas riem, porque elas entendem que é essa realidade. Eu conheço mulheres que me falam, Rô, eu quero muito ter um relacionamento, eu quero muito construir uma família, eu estou com mais de 30 anos e eu tento entender a rotina, as escolhas. E muitas vezes são mulheres que não têm uma vida interessante acontecendo, que estão muito focadas no trabalho. Eu tenho um público muito grande de mulheres que passaram muito tempo da vida olhando para a carreira e que, num determinado momento, entenderam que todo o sucesso do mundo e voltar para casa sem ter com quem compartilhar não valia a pena e que agora elas tomaram a decisão de fazer diferente na vida amorosa. A vida amorosa, ela é uma coisa que para algumas pessoas vai funcionar e para outras não. Esse é um fato. E uma das coisas que é determinantes para o resultado da vida amorosa é a decisão que se toma de como a vida amorosa será vivida. Tanto antes de encontrar alguém, como depois de encontrar, depois de atrair, depois de realmente construir um relacionamento. O Renato compartilhou aqui, está compartilhando várias dicas que são possíveis. Se você do outro lado não acredita, teste. Observe o resultado, faça diferente. Não adianta manter aqueles velhos padrões. Se você está disposta ou disposto, porque também acredito que tem alguns homens assistindo aqui que também querem uma mulher de valor. É sobre olhar, mirar e definir aquilo que será feito nos próximos meses. Coloque metas claras daquilo que você vai implementar na sua vida. Decida como você vai fazer para que as coisas não sejam mais do mesmo jeito. Viveu relacionamentos que não funcionaram? Tudo bem, você não precisa achar que foi bom. Mas com certeza esses relacionamentos deixaram aprendizados na sua vida. É sobre pegar esses aprendizados, sobre entender que naquele momento, lá no passado, quando você escolheu viver aquele relacionamento, quando você escolheu viver com aquela pessoa era o que você precisava naquele momento, para você se manter numa determinada dor, para você se manter num determinado padrão. Você teve um motivo, ou aquele relacionamento teve uma utilidade para você, mas isso não precisa mais seguir na sua vida. E agora você é totalmente responsável pelo que você vai fazer. Se você não está atraindo homens que são homens que têm valor para você, é sobre você reavaliar os lugares que você frequenta, as pessoas com as quais você sai, as conversas que você tem. É sobre você ter clareza daquilo que é negociável e inegociável para você. Renato, eu fico muito surpresa que, com todo o conhecimento que está disponível na internet hoje, de forma gratuita, muitas são as pessoas que não têm clareza de quais são os seus critérios, daquilo que elas querem ou não em um relacionamento. E elas vivem a vida amorosa como se fosse realmente uma aventura, um teste eterno. Elas começam algo com alguém que não tem potencial para construir um relacionamento,
com alguém que não atende os seus critérios e ficam ali insistindo, achando que a pessoa vai mudar. Você, como homem, Renato, acredita que vale a pena a mulher ficar testando e ficar esperando o homem mudar? O homem que não tem as características do homem de alto valor? Tem uma frase que fala que enquanto você perde tempo com os homens errados, você é a mulher errada, né? Então, você continua sendo a mulher errada, então não vale a pena. Tem outra frase que fala assim que a mulher, no fundo, se você está solteira há mais de 1 ano ou há mais de 6 meses, no fundo você gosta de estar solteira. Você fala de forma consciente que você quer ter alguém, mas no fundo, no inconsciente, você não quer ter alguém. Por quê? Porque você está com medo de sofrer, porque você acha que você vai ser trocada, vai ser abandonada, porque você acha que você vai, de novo, encontrar um homem que vai te trair ou que vai te abandonar. Então, no fundo, você gosta da solteira. Se você fizer isso que eu estou te falando, de forma prática, de forma intencional, o máximo que pode acontecer é demorar um pouco, mas você vai conseguir. Só que muitas mulheres não querem fazer isso. Elas, eu não acredito, ou eu não quero, ou eu não... Você só não vai ter um relacionamento se você de fato não quiser e se você achar que daqui a 15, 20 anos a sua vida vai estar boa sem um homem. Porque vários estudos mostram que as mulheres que têm mais de 40 anos, que elas estão sozinhas, elas vivem um vazio emocional muito grande, que as viagens não preenchem, que as amigas não preenchem, que o trabalho não preenche, que só vai preencher um homem, uma família, filhos, né, que vai preencher isso. Então, daqui a 10, 15, 20 anos, a sua vida vai estar como? O que vai importar daqui a 10, 15 anos são as experiências, são as conexões, são as amizades. E sim, a pessoa mais importante do mundo para você vai ser um homem. Então você precisa pensar nisso a partir de hoje, porque a sua mãe vai morrer, o seu pai vai morrer e você vai ficar. E quando seus pais morrerem, como que você vai viver? Né? E se você não tiver filho, se você não tiver marido, como que vai ser? Você vai viver assim, sozinha, suas amigas vão casar, suas outras também vão casar e você vai ficar assim sempre sozinha? Então, é mais uma questão de consciência, de você querer, de você fazer, você pagar o preço. Pagar o preço. Quando você quer entrar num concurso, ou quando você quer trabalhar numa empresa, ou quando você quer fazer uma cirurgia, quando você quer melhorar uma coisa na pessoa, você tem que pagar o preço. O preço para você poder ter um relacionamento é você tirar essa armadura, tirar o arame farpado que você enrolou no seu coração e se abrir. Só que se abrir de uma forma inteligente, se abrir com conhecimento, se abrir com informação, se abrir sabendo essas 2 características que eu te falei. E quando o cara não tiver as 2 características, você se afasta, vai pro próximo. Não fica esperando o cara mudar. Tem muitas clientes minhas que perderam 10, 15, 20 anos da vida delas esperando um homem errado mudar. E eu sempre falo para elas, aí elas falam, nossa, Renato, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, minha vida seria muito diferente. Então não espere ter 40, ter 50 anos para você poder mudar. Mude agora com 30, com 35, com 25. Entenda isso quanto mais rápido possível, que aí você não vai perder tempo com os homens errados, vai se afastar sem se culpar, que é o que muitas mulheres hoje sofrem, ai meu Deus, eu tenho que terminar, a culpa vai ser minha, é porque eu não sou boa o suficiente. Não, é o cara que não está pronto, o cara que não tem as características. Então quando você se afasta sem se culpar, você começa a ganhar confiança, começa a ganhar segurança em você, aí o se relacionar começa a ficar mais leve, começa a ficar mais gostoso de se relacionar. Perfeito, Renato. E é realmente você pagar o preço, fazer o sacrifício. Sacrifício significa tornar sagrado. O casamento é sagrado, construir a vida com alguém é algo sagrado, ter filhos é algo sagrado. Antes de nós iniciarmos aqui, nos bastidores, eu e o Renato estávamos falando sobre os sacrifícios que envolvem você ter uma família, você ter filhos, sobre as coisas que você abre mão. Então, é pensar lá na frente. Eu acredito realmente que uma pessoa pode ser feliz por um tempo sozinha, mas não por muito tempo. Porque chega um momento que você quer ter com quem compartilhar o teu dia que foi péssimo ou uma coisa maravilhosa que aconteceu. É extraordinário compartilhar a vida com alguém nos detalhes, nas pequenas coisas, naquilo que acontece, é saber que tem alguém ali com você e por você. Isso faz com que a vida seja melhor, porque sim, o amor vale a pena e escolher amar também vale a pena. Renato, eu adorei imensamente ter você aqui. E agora, conte para quem está do outro lado, por favor, como que as pessoas podem encontrar você no Instagram para conhecer mais do teu trabalho e da tua entrega, que é fantástica. E quem chegar no perfil do Renato, por favor, faça uma maratona
maratona dos conteúdos, porque com certeza vai conseguir colocar muita coisa em prática. O Instagram é Renato Rech, né? Rech é R-S-H, e tem live toda semana, tem vídeo todos os dias. E dia 9/1 tá abrindo uma nova turma para mentoria, a mentoria Mulher Foda, onde tem um meu acompanhamento por 3 meses, com encontros toda semana. Então, se você ainda está solteira, se você ainda quer encontrar um maduro masculino, se você quer que esse tenha sido o último Réveillon que você passou solteira, vamos começar o ano de forma diferente. Dia 9/1, de terça-feira, vai começar a nova turma da mentoria. Você pode ir lá no Instagram e preencher o formulário para entrar na lista de espera, que eu vou entrar em contato com você para a gente poder bater um papo. Bom? Perfeito, ótimo, ótimo, ótimo. Quem está agora nesse momento com a decisão de fazer diferente pode contar com a ajuda do Renato, que com certeza poderá escrever uma nova história daqui para frente. Eu agradeço imensamente você que acompanhou até aqui o podcast. Eu espero que você avalie, que você pense sobre tudo isso, que você realmente deixe de lado alguns preconceitos, algumas ideias fixas, algumas coisas que talvez você tenha construído ao longo da tua vida, com todas as tuas dores, com todos os teus machucados, todos os teus traumas, com todas as pessoas que falharam com você de alguma forma. Porque a ideia aqui não é diminuir aquilo que você viveu, mas é te ajudar a compreender que o que você viveu não determina a sua vida, não determina a sua realidade, não determina quem você é, se você decidir que você vai fazer diferente com aquilo que aconteceu com você. Então preste atenção nas histórias que você está contando para si mesma, preste atenção no quanto você ainda se mantém naquele lugar de criança birrenta, que só quer que as coisas sejam diferentes e aconteçam naturalmente. Elas não vão acontecer. É hora de você levantar a bunda da cadeira e fazer diferente na sua vida amorosa. Muito obrigada pela sua participação e vejo você no próximo episódio.